Às vezes, você está lá no seu trabalho, estou trabalhando árduo. Pô, não existe trabalho árduo. Não existe trabalho árduo. Existe o profissional que ganha pouco. Porque, vamos dizer que você ganha R$2.000 para fazer um trabalho. Estou colocando aqui por baixo. Tá, e se em vez de você ganhar 3.000, você ganhasse R$12.000? Não, aí tudo bem, aí tudo bem. Então, o problema não é que o trabalho é árduo, é você que está trabalhando, você que está ganhando pouco. Bem-vindo ao Projeto 2008, um programa que ajuda você a transformar a sua vida em uma estrada dos sonhos. Eu sou Joaquim Braga Neto, psicólogo aqui da EDS. Sabe aquele cara que sumiu do mapa? Voltou. Tá aqui, ó, batendo um papo contigo, e a verdade é que eu sumi porque eu estava fazendo um trabalho árduo. Isso é conversa fiada, sabia? Esse papo de trabalho árduo, eu acho que existe, realmente existe, mas quando você está fazendo um trabalho árduo, significa que você não está na sua estrada dos sonhos. Então, essa é a tônica do nosso papo hoje, e a gente vai falar um pouco sobre isso. Então você quer dizer que você não estava trabalhando duro? Eu estava trabalhando duro, só que eu não consigo chamar isso que eu estava fazendo, eu não vou mostrar aqui para você, porque não dá, meio complicadinho, mas eu estou aqui com uma tela de computador na minha frente, e eu estou escrevendo um segundo livro, e esse livro está muito legal, e eu nem sabia que eu ia escrever esse segundo livro. O primeiro livro que eu escrevi foi esse aqui, ó. É Em Frente Sempre, Joaquim Braga Neto, está aqui, da editora Chiado, uma editora portuguesa, e eu escrevi um livro muito legal. Fala sobre uma viagem de bicicleta pela Alemanha e Dinamarca. E aí, desse livro, eu comecei a fazer vídeos, dos vídeos eu comecei a fazer lives, e das lives eu comecei a estudar sobre marketing digital, e do marketing digital eu criei um produto digital. Eu vou mostrar aqui para você só um pedacinho, que é a Estrada dos Sonhos. Aqui não dá para ler esse troço direito. É verdade, não dá para ler esse troço direito, porque eu estou na tela frontal do meu computador. Aqui está a logo, né, do Em Frente Sempre, e na tela frontal aqui do celular aparece ao contrário. Mas Estrada dos Sonhos foi uma história, assim, como é que eu vou dizer? É assim, uma teoria que eu desenvolvi com base nos meus aprendizados durante essa viagem, durante os cursos de marketing digital, durante um monte de coisa que eu tenho feito. E aí eu criei um livro, tá quase pronto, tá pronto, mas ainda falta fazer revisão, falta fazer algumas coisas, e ele vai virar um e-book. O e-book, e vou fazer um livro também, Estrada dos Sonhos. Esse aqui tem 444 páginas, né? E esse segundo livro vai ter umas 200 páginas, 200 e poucas páginas. E é isso que eu tenho feito. Tenho escrito todos os dias, escrevendo direto, trabalhando muito todos os dias, segunda a segunda. Tirei aí uma folguinha, porque eu dei um curso também. Fiz a primeira turma do curso e agora eu vou fazer a segunda turma. Se você quiser se inscrever, essa turma vai ser sobre a Estrada dos Sonhos, e é o que eu quero te ajudar a desenvolver na tua vida, para ajudar você a transformar a sua vida numa Estrada dos Sonhos. E quando você transforma a sua vida numa Estrada dos Sonhos, não existe trabalho árduo. Você vai trabalhar muito, a gente trabalha muito, eu trabalho muito. É uma coisa assim muito gratificante, né? Tá escrevendo meu livrinho, tá fazendo minhas coisas. É muito gostoso, mas não é árduo. Eu não sou obrigado a fazer isso. Eu estou fazendo isso porque eu quero.
e me dá satisfação e prazer, é uma coisa legal. Cansa muito. É igual você ir para a academia e falar assim, hoje o treino foi árduo. Quando você vai para uma academia e você treina duro, você desenvolve, né, a tua parte aeróbica, né, esteira, corrida, essas coisas, e também a anaeróbica, né, fazendo os exercícios de levantamento de peso, aqueles negócios todos. Então é isso que você quer que seja árduo. Você não vai para a academia para ficar fazendo um exercíciozinho mequetrefe. Você quer que seja árduo, você quer, senão não faz sentido você ir para a academia, não é verdade? E isso é que a gente quer. Então não existe um treino árduo, existe um treino bom, não existe um trabalho árduo. O trabalho só é árduo quando você não gosta daquilo que você está fazendo. Aí realmente é árduo mesmo, né? Porque você tem que trabalhar. Eu fico imaginando, poxa, quantas pessoas, né, tem que sair de casa 4 horas da manhã, às vezes antes, aí pega aquele trem lotado, depois pega um ônibus lotado, metrô lotado, aqueles troços todo, trabalha num negócio pesado, às vezes trabalho pesado mesmo, obra, pedreiro, servente de pedreiro, às vezes serviços burocráticos de escritório e de viagem, motoboy, mas não sei o que. Então, e se você não gosta daquilo que você está fazendo, realmente é árduo você desenvolver aquele trabalho. Então, um alerta que eu dou para você é que se você está fazendo um trabalho árduo, significa que você não gosta muito daquilo que você está fazendo. Você não aprendeu a curtir aquilo que você está fazendo, né? Porque quando a gente trabalha naquilo que a gente gosta, a gente até trabalha duro, né? Toda hora eu vejo o Roberto Rabelo, dentro lá do Bom Roberto, uma boa noite para você também, dentro do Yacht Club, trabalha com lanchas, trabalho super legal, um trabalho muito bacana. Então, é trabalho facinho, é trabalho simples, é enrolação? Não. É um trabalho duro, é um trabalho pesado, é um trabalho difícil, mas quando a gente gosta daquilo que a gente faz, é igual você fazer um treino forte na academia, chegar em casa feliz porque aquele treino foi forte. O seu personal training, ou você mesmo, ou aquela série que o professor da academia deu para você, deu uma série puxada para você, era isso que você queria. Então você estava afim, era disso mesmo. Então é isso que você quer. É isso que a gente quer. Então quando eu tenho trabalhado muito, mas é um trabalho que eu faço com muita satisfação. Acabei de fazer a minha primeira turma, foi o primeiro curso que eu dei pela internet, assim, um curso digital que está numa plataforma que é a Hotmart. Então está lá o curso. Foi difícil, foi muito difícil, foram muitas coisas que eu fui enfrentando, fui vencendo, bloqueios, dificuldades, foi muito legal desenvolver aquilo tudo. Então, cresci muito, aprendi muito, e durante esse trabalho que eu fui fazendo, desse curso que eu dei na primeira turma, eu devo começar a segunda turma agora em outubro. Então, nessa primeira turma que eu comecei, aprendi muito ensinando a você esse tipo de coisa que eu estou falando. Eu fiz um trabalho árduo. Então você não gosta daquilo que você faz. Porque você pode ter trabalhado duro, você pode ter trabalhado muito, mas quando você gosta, você não sente que aquele troço é árduo. Você não sente, você sente prazer. Então, se você está fazendo um trabalho árduo, levar o filho para o colégio, não precisa ser trabalho na rua, não. Todo dia lava a roupa, faz comida, faz não sei o que, não aguento mais. E essas crianças enchendo o saco, eu estou por aqui, já não aguento. Agora, ainda bem que acabou a pandemia, porque antes eles ficavam enchendo o saco dentro de casa. Eu estava a ponto de dar um ataque. Ainda bem que eles voltaram para o colégio, graças a Deus eu ia pirar, eu ia ficar maluca. Você pode pensar desse. Você já não aguenta mais, tem alguma coisa errada. Você que é dona de casa, né? Você que está trabalhando arduamente, tem alguma coisa que não está funcionando legal. Por que teu trabalho é árduo? Trabalhar em casa é igual trabalhar na rua, é a mesma coisa.
Não, você não sabe, eu trabalho em casa e na rua. Eu também. Eu trabalho em casa, na rua, tenho outros trabalhos também, um monte de coisa que eu faço. Estou escrevendo um livro, praticamente eu já acabei de escrever, agora estou só fazendo revisão. Trabalho pra caramba, mas é com prazer. Ah, mas serviço de casa é todo dia a mesma coisa, é sempre a mesma coisa. Não é. Às vezes você tem um desafio diferente, por exemplo, cara, se você trabalha em casa, dona de casa, né? Todo dia faz comida, lava a louça, bota a roupa para lavar, passa, não sei o que, cuida de criança, leva no colégio, vai no banco, vai no mercado, não sei o que, todo dia isso. E você não está gostando disso que você está fazendo, você está fazendo errado. Você já viu quais são os desafios que você tem dentro desse trabalho doméstico? Por exemplo, teu marido te ajuda? Teus filhos te ajudam? Não, mas meus filhos são crianças, são garotos, um tem 10 e o outro tem 12. Ué, aleijado? É doente? E mesmo que fosse aleijado também trabalha. Então não, mas é tanto trabalho que dá para pedir para eles fazerem alguma coisa que eu prefiro fazer logo de uma vez que me dá menos trabalho. Então você já está dando a explicação de que você quer continuar nessa vida difícil. Porque você tem desafios. Dentro de para resolver, e eu vou voltar a falar sobre isso. Dentro de um escritório, aquele trabalho burocrático, você trabalha dentro de um escritório de contabilidade. Imposto de renda, mas não sei o quê, a contabilidade de uma empresa, de outra empresa, todo dia, aquele mesmo emprego, você faz a mesma coisa, pararé, parará, todo dia aquela mesma coisa. Mas você trabalha bem nesse negócio? Trabalha. Você está satisfeito com o seu salário? Você acha que você ganha compatível com o teu grau de conhecimento? Você dá além daquilo que lhe é pedido pelo teu chefe, pelo teu patrão? Não. Você já perguntou para ele se você fizer um pouco mais, se ele te paga um pouco mais? Você tem desafios em todos os trabalhos. Então, um desafio, eu me lembro, eu vou contar um caso aqui para você. Eu trabalhava no Flamengo, Clube de Regatas do Flamengo, esporte amador. Eu trabalhava com ginástica olímpica, natação, tênis e voleibol. Pessoal muito legal lá do Flamengo, muito, muito legal, aprendi muito com eles. E tinha o vice-diretor do Flamengo, na época que eu trabalhava lá, era o Luiz Augusto Veloso. O Luiz Augusto Veloso era um dos donos, diretores do Jornal dos Esportes. É um jornal rosinha que tinha antigamente, circulava no Brasil inteiro. E eu já escrevia naquela época. Eu escrevia para o Nação Rubro-Negra textos, artigos sobre a psicologia desportiva. E eu falava assim, tinha maior vontade de escrever para o Jornal dos Esportes. Aí eu vi o Luiz Augusto Veloso entrando e indo para a vice-presidência. Na época o presidente era o Márcio Braga. Depois o Luiz Augusto Veloso tornou-se presidente do Flamengo também. Época de Jorge Elal, Gilberto Cardoso, Gilberto não sei o quê, Jorge Elal, o Luiz Augusto Veloso, naquela época. Isso na época de Zico, de Júnior, aquela turma do Flamengo, time campeão. Eu trabalhei no Flamengo nessa época, só que eu trabalhava com esporte amador, mas eu tinha vontade, tenho maior vontade de escrever para o Jornal dos Esportes. E eu vi o Luiz Augusto, hoje eu vou falar com ele, eu não falava, hoje eu vou falar com ele, eu não falava, hoje eu vou falar com ele, eu não falava, e eu escrevia para o Nação Rubro-Negra. Eu falei, cara, tem que falar com esse cara, nem que eu leve um não na cara. Então eu tinha esse desafio dentro do meu trabalho. E era assim, tenso, era uma coisa, porque eu tinha vergonha. O cara era rico, o cara trabalhava num escritório junto com o Márcio Braga, gente famosa. Ele lidava lá com os jogadores do Flamengo, o time de craques do Flamengo. Naquela época o Flamengo ganhou tudo, mundial, ganhou um monte de coisa. Um timaço que o Flamengo tinha lá. E eu, Joaquinzinho, ir falar com o Luiz Augusto Veloso, vice-presidente do clube. Cara, teve um dia que eu falei assim, hoje vai. É hoje ou hoje. Não passa de hoje. Aí eu falei, cara, eu vou lá. Aí eu botei no meu relógio 4 horas.
Ele chegava umas 3, 4 horas eu vou lá. Aí eu fui para uma lanchonete, que era no caminho que ia para onde que ele passava para ir para a vice-presidência. Aí ele passou. E eu tinha posto no meu relógio, 4 horas eu vou para lá. E toda hora eu olhava no relógio, 3h50. E caraca, e o meu coração, tum, tum, tum. Olha a emoção. Falei, não, hoje eu vou, 3h52, parecia a contagem regressiva que ia estourar uma bomba relógio. 3h57, 3h58, meu coração, e cara, eu fui ficando nervoso. 3h59, deu 4 horas, eu levantei, igual um zumbi, e fui andando na direção da sala da vice-presidência. Cara, quando eu cheguei na sala, eu nunca tinha ido na sala da vice-presidência. No caso lá, na antessala tem a sala da secretária, né? A sala da secretária da vice-presidência, naquela época, não sei como é que é hoje, mas deve ter ficado até mais legal. Estou falando de coisa de 20, 30, mais de 30 e poucos anos atrás. A sala da vice-presidência era enorme, era uma coisa absurda de grande. Fiquei pensando, pô, como é que deve ser a sala da presidência? E eu nunca tinha ido na sala da vice-presidência. Aí cheguei, cara, quando eu levantei e fui andando, eu não sentia as minhas pernas andando. Eu não sentia, eu fui igual um autômato, igual um zumbi. Eu fui andando para lá igual um nervoso, com tudo muito nervoso, muito... Falei, mas eu prometi para mim que eu tinha que ir. Aí eu cheguei na sala da vice-presidência, nem consegui falar direito com a secretária. Se fosse hoje eu falaria tranquilo, né? Boa tarde. Pois não. Eu sou Joaquim, eu sou psicólogo aqui do Esporte Amador, sou Joaquim Braga Neto, e escrevo aqui para o jornal Nação Rubro-Negra. Eu tinha vontade de escrever para o Jornal dos Esportes, aqui do Luiz Augusto Veloso. Eu falando assim, parece que foi assim que eu falei com eles, com a secretária lá. E ela ficou me ouvindo. Mas eu falava assim, sabe, meio gaguejando, inseguro, era a forma como eu estava falando. Mas falei, cara, mas eu falei. Ah, só um minutinho, por favor. Aí eu fiquei assim, e a mulher pega o telefone, liga, seu Luiz, não sei o que e tal, tem um psicólogo aqui do Flamengo, queria falar com o senhor sobre um artigo no Jornal dos Esportes. Ah, manda ele esperar. Aí, aguarda ali um minutinho, ele vai chamar o senhor. Cara, eu não acreditei. Aí eu sentei num sofá, daqueles sofás deliciosos, e vi a sala lotada de gente. Lotada. E, caraca, quanta gente aqui. E eu ali nervoso, controlando suor, sudorese, mão suada, nervosão, sentado ali no sofá. Eu nem consegui. Se você perguntasse quantas pessoas tinham na sala, eu não sei. Eu estava tão nervoso, mas eu estava lá sentado. Aí entrava um, entrava outro, não sei o que, as pessoas conversando, políticos, né, pessoal de futebol, mais do que domina lá é futebol, óbvio. Até que a garota, uma moça assim, super profissional, chega, senhor Joaquim, por favor, pode entrar. Caraca, e para levantar do sofá? Eu quase fiz nas calças, né? Estou exagerando, eu sou um pouquinho exagerado, né? Igual o Cazuza. Aí eu fui lá dentro. Aí cheguei, eu sempre falo olhando assim no olho da pessoa, sempre falo, todo mundo, qualquer pessoa, isso é meu, né? Tudo bom, Luiz? Eu sou Joaquim, trabalho e tal, não sei o quê, e eu escrevo aqui para o Nação Rubro-Negra, e eu tinha muita vontade de escrever artigos sobre psicologia desportiva para o jornal dos Esportes. Ele pensou, pô, legal, só um minutinho. Ele ligou para o Macedo. Macedo era o chefe de redação do Jornal dos Esportes. Pô, trabalhava um monte de gente grande lá dentro do Jornal dos Esportes. O Jornal dos Esportes, um dos fundadores foi o Mário Filho, né? Como é que é o nome do Maracanã? Estádio Mário Filho. Foi um dos primeiros. Nelson Rodrigues, o filho do Nelson Rodrigues, quando eu escrevi para o JS, ainda escrevia Sérgio do Bocage, um baita de um jornalista esportivo fantástico, cara bom pra caramba. O Apolinho, que era o Cláudio, como é que era? Agora eu esqueço o nome desse cara, a gente chamava de Apolinho, né?
Como é que é o nome do cara? Esqueci. Mas é o Apolinho. Todos eles escreviam, todos ali na redação do Jornal dos Esportes, mas eu ainda estava lá na sala do Luiz Augusto Veloso. Pronto, escreve um artigo, ele falou para mim, escreve um artigo e leva para mim, isso era uma quinta ou sexta-feira, acho que era uma quinta-feira, e na terça-feira você leva lá no Jornal dos Esportes, vamos mostrar esse artigo para o Macedo, que era o chefe da redação lá. Tá bom, vou escrever o artigo. Falei, cara, será que é verdade? Né? Aí eu saí, cumprimentei e fui embora. Mas, cara, foi muito nervoso, muito nervoso. Aí eu saí, fui embora, voltei, né, lá para a ginástica olímpica. Na época chamava ginástica olímpica, hoje é ginástica artística. Trabalhei com muita gente grande mesmo, lá no esporte amador. Falei, cara, eu vou escrever sobre o quê? Sobre o quê? Não tinha nenhum acontecimento do futebol assim importante naquela época, não tinha nada assim de especial. Eu vou escrever sobre o quê? E era época ou de campeonato mundial ou de Olimpíada do esporte amador. Eu acho que era Carl Lewis, um dos maiores corredores na época, né? Acho que era esse o nome. Agora já mais de uns 30 anos atrás, não dá para lembrar os nomes direito. Aí o cara ia correr, era alguma coisa assim, e normalmente a gente prefere escrever sobre futebol. Mas o assunto da época era o esporte amador. E aí eu escrevi uma lauda. Na época não tinha esse negócio de computador que tinha aqui. Era máquina de escrever mesmo. Eu escrevi o artigo. Nossa, para escrever esse artigo você não acredita, foi um parto. E eu sei escrever. Mas foi muito difícil, muito difícil, muito difícil, mas escrevi o artigo. E aí escrevi o artigo e levei na terça-feira de uma moto, na época era uma CB400, uma moto super legal, fui lá para o JS. Cara, quando eu cheguei na redação do JS e vi aquela gente toda, a redação, que lá dentro da redação era tudo máquina de escrever, aquelas Hamiltons antigas, pesadonas, né? E, cara, era assim que o barulho dentro da redação era enorme, era muito alto. E eu entrei lá, vi aquela turma toda, falei, caraca, pô, Sérgio do Bocage, o Apolinho, o Nelson Rodrigues Filho, um monte de gente grande, eles ali trabalhando, escrevendo ali, eu escrevi. Aí o Luiz, eu tinha entregue o meu artigo, uma lauda, numa folha de papel, né, como essa daqui. Escrevi uma lauda, aqui, é um textinho que tem aqui. Levei, aí dei para o Luiz Augusto levou, me chamou para ir lá na redação e chamou o Macedo. Ele entregou para o Macedo fez assim, eu vou mostrar nesse papel aqui para você. O Macedo pegou o artigo e fez assim, ó, nesse tempo que eu vou mostrar para você. Ele fez assim. Leitura dinâmica. Ele sabia fazer leitura dinâmica, né? E ele chegou e falou assim, teu artigo, isso era numa terça-feira, vai sair no domingo. E toda terça-feira você me traz um artigo desse aqui. Ah, tá, legal, tá, não sei o quê. E falei, será que vai sair mesmo? Fiquei assim bolado, né? Aí falei, eu fiquei assim nervoso. Assim, porque parece que o cara não leu o artigo, ele leu o artigo. Ele é o chefe da redação. Jornal dos Esportes, eu competia, só para você ter uma ideia, 3 estados principais. No Rio, né, que era onde eu competia muito, aliás, em 4, né? No Sojipa, a Sociedade Ginástica Porto Alegrense, lá em Porto Alegre. No Minas Tênis Clube, também a gente competia lá. E no Pinheiros, no Clube Pinheiros de São Paulo. E no Flamengo, né? Competia muito no Flamengo também, e em outros lugares, mas Niterói, a gente competia lá também, um monte de lugares. E aí eu, falei assim, cara,
E o Jornal dos Esportes eu escrevia na terça, no domingo eu lia. Se eu estava competindo em Porto Alegre, eu comprava o jornal lá. Se eu estava competindo em São Paulo, eu comprava o jornal em São Paulo. Se eu estava competindo em Minas e tal. E tinha amigos meus, eu me lembro de uma, que comprava esse jornal em Manaus. Eu falei, caraca, esse troço vende em Manaus também. Vende JS em Manaus. Então, circulava no Brasil inteiro. Era um jornal de médio grande porte, não era o Globo, não era JB, não era Folha, não era nada disso, mas era um jornal que circulava no Brasil inteiro. E no domingo, não é que saiu o artigo? Saiu o artigo que eu escrevi. Na terça-feira, daquela adrenalina toda, nervoso pra caramba, foi difícil, suei para escrever aquilo e o artigo saiu. E agora? Tem que escrever outro artigo. E aí eu tinha que escrever o artigo, para na terça-feira esse artigo estar na redação. Na época não tinha fax, não tinha nada disso. Pegava o artigo, botava na maquininha, escrevia aquilo ali, pegava, botava na moto, ia lá na redação e escrevia. Depois eu comprei um computador, mas não tinha internet, eu mandava por fax. Ficava aquele barulhinho de fax antigo, quem é antigo aí sabe. E eu conseguia mandar pelo fax. Aí já foi um alívio, porque eu não precisava levar o artigo lá, mas na época era assim. E o pessoal escrevia na redação. Mas para eu não ocupar uma daquelas mesas, porque eu só escrevia para o domingo, então eu escrevia em casa e levava lá. E assim eu escrevi 4 anos para o JS. Todo domingo nunca faltou um artigo de psicologia desportiva de Joaquim Braga Neto. Todo domingo tinha. Mas aí eu comecei a ficar mais, me achando não, porque eu estava escrevendo legal mesmo. E aí eu falei assim, porra, cara, eu tenho que ganhar alguma coisa. Pô, todo mundo ganha para escrever nesse negócio, eu não ganho nada, eu tenho que ganhar um dinheiro. Não precisava ganhar dinheiro. Falei, pô, vou chegar lá no Macedo, vou conversar com ele e vou perguntar, foi com o Macedo ou foi com o Luiz Augusto Veloso? Agora eu não me lembro, acho que eu falei primeiro com o Luiz Augusto Veloso. Foi, que era o vice-presidente do Flamengo. Pô, sabe o que é? Eu estou escrevendo, já escrevia lá 2 anos, sem faltar nunca, todo domingo, toda terça-feira meu artigo estava lá, todo domingo ele era publicado. Falei, pô, eu queria ver se eu ganhava um tijolinho, na época chamava de tijolo. Era uma propagandinha que tinha, podia ter pego o JS, eu não sabia que ia falar de JS, mas eu tenho uns jornais ali. Você quer que eu pegue para você ver? Acho que eu vou pegar. Tá, VaptVupt. Eu vou ali pegar, que está aqui na cozinha aqui desse escritório. Se eu achar em um segundo, eu trago aqui. Levei lá para cima. Ah, uma pena. Não tem nenhum aqui. Mas eu fico devendo, né? Então eu tinha o meu artigo e lá no final, eu tenho certeza que está ali, mas eu vou ter que procurar, vou gastar tempo, aí fica chato, né? Aí vinha a minha propaganda, capa, Centro de Atendimento e Preparação Psicológica do Atleta. Então, todo domingo saía a propaganda, saiu o meu artigo e embaixo do artigo vinha o tijolinho, capa, Centro de Atendimento e Preparação Psicológica do Atleta. E assim foram mais 2 anos escrevendo para o JS. E como eu escrevia para um jornal de grande circulação, só para você ter uma ideia, e o detalhe, para pedir para o Luiz Augusto Veloso e depois ir lá no Macedo e pedir para ter essa minha propaganda da minha clínica, que era o Centro de Atendimento, o capa, né? Era difícil, cara, era difícil, né? Assim, tem que ter cara, e se eu ouvir um não? E se não sei o quê? E se não der certo? E se eu perder e eles não deixarem aproveitarem o negócio para parar de publicar meu artigo? Acho que a Márcia vai trazer o artigo aqui. Legal, Márcia. Só pode... Aí, ó. É bom, né? Quem tem amigo não morre pagão. Nossa. Pega um pra mim aí. Separa um aí que tem a propaganda embaixo. Pô, legal, né? Ela tava vendo a live lá em cima, aí viu que eu fui ali procurar, não achei agora. Eu vou mostrar, já não vou ficar mais devendo. Então ela vai pegar ali um negócio. Mas era muito difícil pedir. Vou pedir, vou levar um não, e se o cara mandar eu parar de escrever e tal. Falei, não, mas eu vou pedir, eu acho que é justo eu receber a propaganda.
E aí foi aquela coisa difícil e tal, e acabei... Só que esse não tá rosa, tá branco. Às vezes a página saía rosa, e às vezes, deixa eu ver qual é o título desse aqui. O Envelhecível Júnior. Júnior é o maestro, né, que hoje é comentarista. Aí eu botei assim, o Envelhecível, eu sei que sai ao contrário, o Envelhecível Júnior. E embaixo saía o capa, que era Clínica de Atendimento e Preparação Psicológica do Atleta. Aí tinha a propaganda, Avenida Nossa Senhora de Copacabana, 613, 708, e os 2 telefones. Um era da minha casa e o outro era da minha clínica. Então tá aqui. E aí eu não vou ler esse artigo aqui para você, né? Mas esse artigo não vai dar para achar. Do dia 19 de janeiro de 1992. 19 de janeiro de 1992. Isso já era no finalzinho da minha carreira lá no JS. Esse aqui é o rosinha. Aqui, às vezes saía na página rosa, às vezes saía na página branca, clínica de atendimento. Depois eu mudei para centro de atendimento e clínica de atendimento, preparação psicológica ai meu Deus, preparação psicológica do atleta. E aqui, Feras em Férias, era o título desse artigo. Dá até vontade de ler, né, Márcia? Mas não vai ser para agora. Esse artigo é de quando? É do dia 29 de dezembro de 1991. 29 de dezembro de 1991. Foram 4 anos. Tem um fichário lá cheio desses artigos aqui. Deixa uns 2 aí, Márcia. Deixa esses 2 aí para se amanhã ou depois eu quiser falar sobre isso. Deixa o fichário por enquanto, deixa aqui. Então deixa o fichário aí, tá? Cheio. Foram, você vê, dá uma média de 50 por ano. Eu escrevi 4 anos, foram mais de 200 artigos escritos sobre psicologia desportiva. Mas o que eu quero colocar para você é o desafio que a gente tem dentro da gente para fazer aquela coisa. Porque a gente pode falar, não, deixa, um artigo, uma propagandinha, uma porcariazinha daquela, um tijolinho, a gente chama aquilo de tijolo, chamava, né? Agora eu já estou por fora do negócio. Não, deixa assim mesmo e tal. Aí começa a ficar árduo o negócio. Você entende o que eu quero dizer? Quando você tem um desafio... Obrigado, Márcia. Quando você tem um desafio e você luta para colocar aquele negócio, a coisa fica emocionante. Não, hoje eu vou falar, não, pô, hoje não. O cara tá com a cara feia pra caramba, hoje eu não vou falar, não. Cara, hoje eu vou. Aí você vai, aí faz, consegue, é uma vitória. Desses artigos, só para você ter uma ideia, eu escrevi eu fiz um congresso, eu criei um congresso no CBC, Centro Brasileiro de Cirurgiões, Colégio Brasileiro de Cirurgiões, Avenida Visconde Silva, ali em Botafogo, perto do cemitério São João Batista, quem conhece o Rio de Janeiro sabe onde eu estou falando. Na rua Visconde Silva, perto da Real Grandeza, quase esquina Real Grandeza com a Visconde Silva. Aí eu falei, cara, eu vou fazer um congresso e vou fazer o congresso prático de psicologia e esportes. Vou fazer esse congresso, faço, não faço, mas como é que vai ser? E para trazer o auditório menor do CBC, o auditório C, tinha 120 lugares. Eu acho que o auditório B eram 140 lugares, ou um pouco mais, talvez. Não, era mais. E o auditório A era aquele mega auditório. Eu falei, não, vou começar pelo C, né? Faz, não faz, não faz, vou fazer. Cara, uma grana, é tudo caro. Você não pode chegar no CBC, por exemplo, eu trabalhei com som há muitos anos, então eu tinha equipamento de som. Não, você não pode levar o seu equipamento de som, você tem que alugar o equipamento de som deles. Se você vai alugar um stand, pena que eu não estou com a minha camisa nem está aqui, a camisinha desse congresso que eu fiz, foi no dia 13 de maio de 1993. Já no final da minha época que eu estava trabalhando, foi quando eu vim morar em Miguel Pereira, em setembro de 93. Faço congresso, não faço congresso? Vou fazer. Aí, caraca,
quando montar um congresso inteiro. Chamei psicólogo de São Paulo, chamei psicólogo de Minas, paguei passagem dos caras, paguei alimentação dos caras, só não paguei diária, paguei um monte de coisa, chamei Patrícia Amorim, depois tornou-se presidente do Flamengo também, mas 28 recordes sul-americanos, chamei Luísa Parente, campeoníssima de Pan-Americano, foi um dos maiores nomes da ginástica olímpica, foi o maior nome da ginástica olímpica na época. Depois veio essa turma aí, campeã olímpica e tal, mas começou lá atrás com a Luísa Parente. Georgette Vidor fez palestra, Patrícia Amorim, Dalteli Guimarães, nosso saudoso, queridíssimo amigo da natação. Qualquer nadador do Brasil já ouviu falar em Dalteli Guimarães. Ele foi técnico da seleção brasileira de natação ele foi, eu não sei dizer, a pessoa que é 10 vezes campeão, decacampeão brasileiro pelo Flamengo. E 11 vezes, como é que é? 11, não sei, 12. Ele ganhava todos os títulos pelo Flamengo, né? Na época de Jamadruga, um monte de gente grande. Eu estou querendo lembrar os nomes daquela época, não vem na cabeça todos eles. Teve gente grande, Daniela de Borboleta, tem um monte de gente. Eu trabalhei com essa galera também. E eu chamei esses caras para darem palestras, inclusive eu, o professor Olavo Guimarães Feijó, um professor que tem doutorado em psicologia, né? Ele já deve ter até morrido, já era um senhor naquela época. Olavo Guimarães Feijó, chamei o psicólogo do Flamengo do futebol, que era o Paulo Rodrigues, chamei a Maria Helena Rodrigues, Paulo Ribeiro e a Maria Helena Rodrigues. Chamei uma galera lá, cara, 120 lugares dentro do congresso, dentro do auditório do CBC. Falei, será que vai vir gente? Será que não vai vir gente? Lotou o troço. Eles já botaram mais 20 cadeiras dentro do auditório C, que foi o auditório que eu aluguei, e aí chegou o cara lá do Colégio Brasileiro de Cirurgiões e falou, doutor, não dá mais para botar a gente aqui para dentro, senão a gente perde o seguro dos bombeiros. Botamos 20 cadeiras aqui para dentro, estamos com 140, já lotamos o auditório e tem 20 cadeiras a mais colocadas aqui no corredor entre as duas, não posso botar mais. Não, tudo bem, manda o pessoal voltar para casa. Mas olha a emoção e eu estava na dúvida se eu fazia ou não aquele evento. Um evento altamente técnico, com gente grande, tudo profissional de seleção brasileira, campeões brasileiros, campeões olímpicos, cara, esse troço enorme de grande, e eu fiz. Então, é uma emoção e a gente fica naquela, faço ou não faço. Então, voltando para a situação, às vezes você está lá no seu trabalho, estou trabalhando árduo. Pô, não existe trabalho árduo. Não existe trabalho árduo. Existe o profissional que ganha pouco. Porque, vamos dizer que você ganha R$2.000 para fazer um trabalho. Estou colocando aqui por baixo. Assim, de salário de interior seria mais ou menos isso. Uma pessoa que trabalha aqui no escritório de contabilidade, vamos botar um pouquinho mais, 3.000. No Rio de Janeiro, uma pessoa que trabalha no escritório de contabilidade vai ganhar 3.500 por aí. Mas não vale a pena, porque eu trabalho sábado, dia de imposto de renda então, março, abril, não sei o que, uma loucura. Tá, e se em vez de você ganhar 3.000, você ganhasse R$12.000? Não, aí tudo bem, Então, o problema não é que o trabalho é árduo, é você que está trabalhando, você que está ganhando pouco. Essa é a diferença. Mas por quê? Mas o cara também não vai querer pagar, você já perguntou? E a gente não vai sair de um salário de 3.000 para 12.000. Mas quais são as possibilidades de plano de carreira que você tem dentro da tua própria firma, da empresa que você trabalha? Não é muito assim. Por que você já conversou com o teu chefe, com o dono da empresa? Mas o cara é um grosso, e daí? Fala com o cara. Então esse é o desafio. Quando você chega assim, hoje eu vou falar com ele, aí tu vê o cara dando coice na sombra, tu não vai falar com o cara hoje. Aí outro dia ele já chega todo animadinho,
Mas você também tem que estar animada, né? Para você chegar e falar, não, eu vou falar com esse cara hoje. Então você fica mas você vai trabalhar todo dia, mas você tem um desafio, além dos negócios que você faz lá no computador, do seu trabalho técnico. São os seus desafios pessoais. Então quando você tem esses desafios, chegar e falar assim, ô, seu fulaninho, eu queria falar com o senhor. Sabe o que é? É que eu estou fazendo esse trabalho todo aqui com o senhor, mas eu queria ver, eu estou querendo até ver se eu oferecer para o senhor fazer essa proposta aqui, de fazer esse algo mais aqui para melhorar, fazer não sei o quê, mas eu queria ganhar mais. Não, mas aqui o salário é esse mesmo. O senhor tem certeza que se eu trouxer um lucro maior para o senhor ganhando muito mais, o senhor acha justo eu ganhar a mesma coisa? Não, mas o que eu pago é isso. Bom, se o cara estiver irredutível, aí começa a rodar o quê? Um radar na tua cabeça. Opa, o cara daqui desse mato não vai sair cachorro. Então eu vou continuar trabalhando aqui. Aí qual é o desafio? Já não é mais dentro daquela firma. Eu vou olhar em volta. Quais são as outras firmas? Porque você tem uma expertise. Você domina um conhecimento. E se esse cara da tua firma não está valorizando o teu conhecimento, quem sabe não tem um outro lá. E aí você vai tomar um cafezinho com um colega, você vai almoçar, tem um outro, tal. Pô, na tua firma, como é que é? Pô, faço isso, aquilo, não sei o quê. Pô, será que o cara não faz uma entrevista comigo, tal? Não sei. Pô, vai lá sim. Pô, tomara que você consiga entrar. E você vai na firma, o cara vai e fala assim, ó, você está ganhando 3, o máximo que eu posso pagar para você é 3.800, 4.000, mas tem um planinho de carreira, se eu fizer um trabalho legal, será que dá para a gente depois conversar de novo? Tudo tem espaço aqui dentro. Opa, olha a diferença. E agora, vai sair do certo para o duvidoso? É um passo importante, que você pode ficar sem um e sem outro. Né? E você vai avaliar tudo isso. Então tudo isso é motivação para você. De você avaliar se você realmente deve dar espaço, se o momento é agora, quais são os riscos que você vai correr, quanto tempo, quanto que você tem guardado contigo num banco, numa poupança, numa aplicação, seja lá o que for, quanto é que você tem guardado? Quantos meses você consegue ficar se você perder teu emprego? Então você tem que ter uma base, né? Uma renda, alguma coisa assim. Meu marido também trabalha, se eu ficar desempregado, meu marido banca. Eu posso correr esse risco de migrar de um para o outro. Então você vai avaliar isso tudo e fazer a migração. Então é emocionante. E aquele papo de dona de casa que a gente estava falando no início? Cara, você tem um desafio, você tem que falar com as outras pessoas que moram na tua casa contigo. Né? Mora meu marido e meus 2 filhos, um de 12 e um de 13. Senta com todo mundo e fala assim, olha, eu não vou fazer mais nada aqui para vocês. Vocês que vão lavar a roupa de vocês, vocês que vão fazer não sei o que, cada um, ou cada um ajuda cada um aqui, todo mundo ajuda todo mundo, ou eu tô fora, eu não vou ficar carregando o piano sozinho nessa casa não. Né? E faz. Eu vou fazer comida só para mim. Pô, os moleques não vão lavar a louça? Pô, o moleque de 12 anos não vai saber lavar uma louça? Claro que sabe. É conveniente, ele quer ficar no computador, no celular, né? Ele quer ficar ali. Pô, vai lavar a louça, menina, já vou. No dia seguinte ele não come, sei lá como é que faz. Alguma coisa você vai criar dentro da sua rotina, porque você tem um desafio dentro da sua casa de mudar aquilo. Então não é um trabalho árduo. O trabalho é árduo quando você não faz algo que é justo ser feito. Quando você não dá o seu passo a mais. Aí o trabalho é árduo mesmo. Mas quando você vai e você está vencendo cada fase da sua luta, dando cada passo, fazendo cada coisa, aqui mesmo na internet. Eu fiquei, posso dizer, meses para começar a fazer live. Hoje eu faço live, olha, nem preparei nada, não escrevi nada, não fiz nada, já estava um tempão sem fazer live, comecei a fazer essa live aqui agora, assim, na lata. Abri o computador, em 1 minuto eu falei, por acaso eu abri nessa tela. Aqui na tela do meu computador está escrito, trabalho árduo, é uma das
um dos comentários aqui do curso que eu montei, que eu fiz aqui pela EDS. Isso está virando um e-book, e esse e-book eu vou oferecer para você depois. O e-book está maravilhoso. Jaquinha, é claro que você vai dizer que está maravilhoso. Lógico, mas eu gosto mesmo, e as pessoas que estão lendo estão gostando também. Então eu acho que vai ficar bom, mas se você não quiser comprar, também não precisa comprar nada. Eu faço pelo prazer que eu tenho de transmitir um pouquinho daquilo que eu sei para você. Se você não quiser, ótimo, não tem problema nenhum. Haverá quem queira, né? E se ninguém quiser, eu já me satisfaço, porque eu aprendo. Quando eu organizo as minhas ideias e desenvolvo esse book, esse livro que eu estou fazendo, eu desenvolvo meu pensamento, desenvolvo meu conhecimento, pesquiso, faço um monte de trabalho, junto aqueles negócios todos que eu sei e coloco aqui. Então isso para mim eu já ganhei. Só de ter escrito esse book, agora eu estou fazendo a revisão, eu já ganhei. Então são esses os desafios. Quando você... não adianta falar com meu marido que ele não vai lavar, não vai ajudar, não vai fazer comida, não vai fazer nada. O cara não sabe descascar uma batata, não sabe descascar um legume, não pode chegar junto, por quê? Né? O seu desafio é esse, botar o cara para trabalhar junto contigo. E os moleques também. Tem que todo mundo chegar junto. Mas dá tanto trabalho. Aí você reclama que o teu trabalho é árduo. O teu trabalho não é árduo, você que não está trabalhando direito. Porque no momento que você está trabalhando para botar a turma, deixa eles com fome, deixa a roupa suja deles. Não lava a roupa de ninguém, não faz nada para ninguém. Se ninguém faz nada para você, também não faz nada para ninguém. Faz só para você. Faz um arrozinho, um bife, come e pronto. Não tem comida não? Eu tenho, acabei de comer. A comida está toda aí, vai lá fazer. Vocês não me ajudam, também não vou ajudar vocês. Essa é a ideia, né? Quando você faz o trabalho certo, tem sempre um desafio novo. Sempre um desafio novo. E quando você vai enfrentando esses desafios, a coisa fica legal. Então o trabalho não é árduo. O trabalho é árduo quando você não está trabalhando certo. Quando você não está na sua estrada dos sonhos. Essa era a mensagem que eu queria passar para você. Eu quero te ajudar a entrar na sua estrada dos sonhos e aí eu dou várias dicas para isso. Se você achou esse vídeo legal, essa live legal, compartilha, dá um like aí, isso vai ajudar o canal da gente aqui. Comenta com as pessoas, né? Obrigado aí pelo coraçãozinho, muito bom estar recebendo isso. E a gente está voltando a fazer live. Essa eu nem falei nada, tem um monte de seguidor aí que nem sabe que eu ia fazer live hoje, nem eu sabia que ia fazer live hoje. Então a gente vai fazendo, vai voltando, vai atuando, vai lutando, vai fazendo. É muito gostoso, isso torna tudo legal. Muito obrigado pelo carinho, pelo coraçãozinho, obrigado por tudo, por você estar aqui tendo essa paciência de estar aqui comigo. É muito bom estar aqui contigo. Beijo grande e até amanhã, se Deus quiser. Eu já não vou prometer mais nada, mas eu vou tentar estar aqui contigo de novo.